Então, né, fazia bastante tempo que eu não gravava um vídeo. Tô cheia de ideias pra vídeos, mas é aquilo, né? Nem sempre eu tenho tempo. Às vezes eu até tenho tempo, mas eu não tenho o silêncio necessário pra gravar os vídeos, porque eu tenho muita gente me chamando e celular apitando e tarefas pra fazer e vizinho com música alta e etc. Mas então hoje eu trouxe algumas dicas de leitura para a quarentena, tá? Talvez nem todos os livros estejam acessíveis para as pessoas que forem assistir, mas eu vou dar dicas de como encontrá-los, tá? Então, a primeira dica de leitura para quarentena, uma leitura que ela é bem pesada, o conteúdo, mas a leitura dela flui muito rápida. Foi um dos únicos livros que eu consegui. Putz, caiu minhas coisas aqui. Vou jogar na minha cama e depois eu arrumo. Que merda. Caiu meus poemas. Então, assim, Morri para Viver, a biografia da Andrea Surak, né? Ele é impróprio para menores de 16 anos, então se você é menor de 16 anos, esse livro não é aconselhado para você, né? Há algum tempo, a Universal distribuía esse livro, tu dava um dinheirinho pro Universal e tu ganhava esse livro. A minha avó que me deu, que ela vai, né? Então ela tinha vários, ela tinha uns 3 desse livro, me deu 2, na verdade, eu fiquei com 2 exemplares, um fiquei pra mim, e o outro eu levei no meu diretório de estudantes de letras da faculdade na época. Muita gente leu, eu larguei lá, as pessoas se interessaram, né? Porque é bem curiosa a história da Andrea Surak. Ela teve bastante. Ela teve bastante caminhada, assim, alguns erros, alguns acertos, e ela conta, né, sobre a vida dela. Então é bom, assim, a gente ler esse tipo de história para aprender com o erro dos outros, né? Tem drogas, prostituição, zoofilia, incesto. Que mais? Eu já disse que tem droga. Acho que assassinato não tem, mas tem violência, tem tentativa de assassinato. É bem doido, assim. Eu li ele numa tarde. Ele tem umas 240 páginas, mais ou menos, mas eu consegui ler tudo numa tarde. Eu não li na quarentena, foi em outro momento da minha vida. Então, assim, acho que talvez na internet tenha a versão online. Agora as igrejas estão fechadas, é ruim de conseguir com a Universal, mas você pode tentar com a sua avó evangélica, talvez ela tenha um exemplar, né? Então, a segunda dica de leitura que eu vou dar, ela tem alguns contos no domínio público. Talvez vocês não encontrem em português, encontrem em inglês, mas daí não é problema meu, né? Tem também em vários sites estão disponíveis, tá? Porque o autor já morreu há muito tempo, que é o Anton Pavlovich Chekhov, né? A Dama e o Cachorrinho tem vários contos. Vocês podem pegar qualquer versão do Dama e o Cachorrinho, de livros de contos reunidos, que vocês vão encontrar contos maravilhosos. O Chekhov tem um olhar bem delicado para questões da vida e ele narra vários acontecimentos sem colocar ali algum julgamento. Ele expõe a gente a uma situação e a gente reflete ali a partir dessa situação. Tem uma história assim que muitas vezes os personagens eles têm assim esse timing, esse tempo um pouco desregulado, cada um faz essa atitude no seu tempo e as coisas não se encaixam muito bem, então eu acho bem interessante assim os contos dele. Tem aqui traição, né, nesse livro tem umas traição aqui, é interessante. De poemas. Bom, esse aqui é contos. Eu peguei mais contos. Esse aqui é biografia. Eu queria pegar uma novela também. Não trouxe uma novela nem um romance. Mas enfim. De poema. T.S. Eliot, The Wasteland. Esse eu reli durante a quarentena e foi um grande presente ter relido esse livro, né? O T.S. Eliot é um dos meus poetas favoritos. Eu leio em inglês mesmo. Mas se você não lê, tem também disponível na internet. Acho que é A Terra Devastada em português. Leiam, acho que tem. Na verdade, ele foi escrito sobre os estragos, alguns estragos causados pela Primeira Guerra Mundial. Se você lê durante a Segunda Guerra Mundial, tu vai conseguir te identificar. Se tu lê agora, no meio de uma guerra ou de uma pandemia, tu vai ver que essa obra ainda conversa muito com a gente. Então, assim, ó, T.S. Eliot, The Wasteland, Terra Devastada, eu acho que é em português. Leiam, assim, se vocês gostam, muito bom. Depois eu trouxe aqui uma sugestão, essa daqui acho que não tem no Brasil, né? There once lived a girl who seduced her sister's husband and he hanged himself. Em português, fica assim. Era uma vez uma garota que seduziu o marido da sua irmã e ele se... Como é que é? E ele se degolou? Não.
E ele se pendurou e se enforcou. Aquilo quando a pessoa se mata assim, de esgoelar, de se enforcar. E ele se enforcou. É esse o verbo. E ele é da Ludmila Petruchevskaya. Eu comprei esse livro na Irlanda. Eu sabia que os livros dela estavam em processo de ser traduzidos, né? Em processo de tradução aqui para o português brasileiro. Acho que tem alguns para o português de Portugal. Não sei se vocês acham em português, mas em inglês, se vocês encontrarem, vale muito a pena ver, porque tem umas temáticas bem interessantes aqui nesse livro. Por exemplo, tem um conto em que a esposa mata o marido. E depois a gente descobre o porquê que ela mata o marido. O marido pegou e passou uma DST bem cabeluda pra ela. Bem horrível. Então a gente tem bastante... algumas questões, assim, sobre a experiência feminina aqui expostas, né? Até é um livro que daqui a uns 4 anos eu vou gostar de reler pra lembrar mesmo, porque eu li, assim, no ônibus e no aeroporto alguns. Mas aquele ficou mais na minha cabeça, assim, e também da irmã que lá... Tem também esse da irmã que, de fato, ela roubou o marido da outra. Tem toda essa questão de... o que eu gosto muito também é os nomes dos livros dela, porque são nomes bem dramáticos e que já contam a história inteira, né? São bem objetivos. E por último, eu recomendo, que é bem famoso, já ganhou um prêmio literário, que foi qual prêmio? O Jabuti 2016 de contos, né? Eu li ele em 2017 mesmo, que é o Amora, que a gente tem contos, né? E todos eles têm a mesma temática em comum, que é a homossexualidade feminina. Então a gente tem a homossexualidade feminina, não sei se existe lesbianism, tá? Eu não sei como fala em português. Desde a idade juvenil ali, infância, quando as meninas muitas vezes se descobrem, se percebem, quanto na idade adulta e também na velhice. Eu acho que ele é muito legal, os contos são bem legais de ler mesmo. É uma leitura gostosa e legal de ler. Então eu recomendo. São algumas leituras. Quem quiser conversar comigo de leituras, pode conversar. Eu gosto muito de conversar de livros, tá? Então era isso. Eu desejo que vocês tenham uma boa quarentena, né? Eu gostaria de ressaltar também para vocês que leem em inglês, pesquisarem no Projeto Gutenberg algumas obras, né? Principalmente as de domínio público, porque lá tem bastante livros para ler. E eles são de domínio público, de autores que são maravilhosos, mas escreveram há séculos. Então, eles já estão em domínio público. Já ninguém mais tem direito, ou já liberaram. Então, é só tu baixar e tu tem acesso àquela informação fantástica, tá? Boa quarentena.